mercado cada vez mais competitivo e exigente, acreditamos que são as parcerias sólidas que fazem a diferença. Há 35 anos que nos dedicamos 100% ao canal e a nossa estratégia de negócio assenta no desenvolvimento de parcerias que permitem a total satisfação dos nossos clientes. Hoje, a Databox conta com uma equipa de 115 pessoas especializadas em diversas áreas e com a missão de prestar um serviço de qualidade ao canal de distribuição TI. Databox dispõe de uma equipa comercial que integra mais de 50 profissionais com vasta experiência no mercado, pronta a responder às solicitações dos cerca de 4.500 clientes que interagem connosco de uma forma ativa. A nossa estrutura logística, com mais de 4.000 metros quadrados de capacidade de armazenamento, localizada na Grande Lisboa, e a experiência de uma equipa vocacionada para a distribuição, garantem à Databox uma dinâmica eficiente e competitiva, onde o melhor preço e a disponibilidade imediata são uma constante. A Databox conta ainda com uma linha de produção própria de fabrico de computadores. É nessa organização que são assemblados os computadores Box Systems, uma marca criada e registada pela Databox. Dispomos também de um serviço pós-venda, com uma equipa focada e dinâmica que tem por missão dar resposta em tempo útil às mais diversas solicitações que possam surgir no seguimento de cada venda. Com uma forte componente logística, é determinante que o negócio que desenvolvemos esteja bem coordenado com esta atividade. É com o empenho destes profissionais que a Databox garante a entrega no dia útil seguinte de mais de 800 encomendas diárias para todo o país. E é graças aos seus colaboradores, ao seu empenho e dedicação, que a Databox honra os seus compromissos com os seus parceiros há mais de 3 décadas. Porque sabemos que o sucesso de cada parceria está em todos os detalhes e todos os negócios são importantes. Iniciamos a nossa atividade em 1986 pelas mãos do nosso fundador João Prata dos Reis, cuja visão empreendedora e pioneira permitiu assentar os pilares do canal de distribuição e da empresa que é hoje uma referência no mercado das TIC. Queremos agradecer também aos nossos colaboradores, parceiros, clientes e amigos. Sem vós, não estaríamos aqui, com toda a nossa resiliência e certos de que continuaremos a crescer no futuro. Bom dia! É com muito prazer que vos dou as boas-vindas a esta edição especial do Databox Get Together Digital, um evento dedicado ao canal de distribuição TIC em Portugal que já entrou nas agendas de todos. Ao longo desta manhã, vamos ouvir falar de fundos comunitários e do seu importante papel para o tecido económico do país, bem como de novas oportunidades de negócio e dos novos caminhos para a recuperação que se desenham no horizonte. Nesta edição tão especial, a Databox volta a ter ao seu lado as principais marcas que distribui. Grandes nomes da indústria das TIC que nunca deixaram de marcar presença nos eventos promovidos e realizados pela empresa. Teremos um painel de debate subordinado ao tema O Caminho para a Recuperação, de importância inquestionável para o canal de distribuição. E um convidado especial, Bruno Afonso Rodrigues, um especialista em consultoria e aplicação de fundos comunitários. Aproveito a oportunidade para informar a nossa audiência que pode colocar questões através da caixa de chat, sendo que estas posteriormente serão respondidas por e-mail. Ao fazer a sua pergunta, deve identificar a que orador a dirige. Passo agora a palavra a André Reis, CEO da Databox, que nos vai dar as boas-vindas a esta edição do Databox Get Together 2021. Fique connosco. Bom dia a todos. É com muito prazer e emoção que vos dou as boas-vindas ao Databox Get Together Digital. Face ao contexto atual,
a capacidade de adaptação das organizações é fundamental. A digitalização revelou-se a resposta-chave para fazer face à crise sanitária e económica, fazendo da tecnologia um pilar fundamental e a base para a sustentabilidade das empresas. Mais do que nunca, as empresas têm de se reinventar, aplicar novas tecnologias, implementar boas práticas de processo e capacitar os seus recursos por forma a potenciar o crescimento. O Plano de Recuperação e Resiliência português prevê um valor de 2,9 mil milhões de euros para apoiar a transição digital do país, dos organismos do Estado e das empresas portuguesas. E não há dúvida que a competitividade do mercado passa por aqui. A recente pandemia da Covid-19 trouxe alterações profundas à forma como as empresas interagem entre si, ao promover a adoção rápida e alargada dos canais digitais como suporte à maioria das suas interações. Falamos de tendências como o trabalho remoto, a automação industrial e robótica, chatbots de atendimento ao cliente, entretenimento assente na realidade virtual, saúde digital, utilização da cloud e muito mais. As empresas apostam na transformação digital como um pilar significativo da sua resposta ao atual contexto económico. A transformação digital nas empresas e nos organismos do Estado já não é só uma decisão estratégica, mas sim uma realidade necessária. Se decisões desta magnitude não são fáceis de tomar, em especial num período de forte incerteza, o surgimento dos fundos europeus pode ser um fator decisivo nesta avaliação. Foi precisamente movidos pela relevância dos fundos europeus para a recuperação económica que decidimos realizar esta edição especial do Databox Get Together, numa altura em que a economia nacional acusa o impacto da crise pandémica e em que é chegado o momento de abordar esta oportunidade de crescimento para o canal no apoio à digitalização das empresas portuguesas. Espero que desfrutem do evento e que, sobretudo, sejamos bem-sucedidos a apontar o caminho para um futuro de recuperação e crescimento para o canal de distribuição TIC em Portugal. Muito obrigado. Obrigada, André Reis, pela sua excelente introdução que nos permite iniciar este Databox Get Together da melhor maneira. É chegado o momento de darmos as boas-vindas ao nosso convidado especial, Bruno Afonso Rodrigues, cuja expertise nos permitirá saber um pouco mais acerca da importância dos fundos comunitários, mais concretamente do Fundo de Recuperação e Resiliência, e sobre a sua aplicabilidade no tecido empresarial português. Obrigado, Alexandra, e olá a todos. Mais de 130 mil milhões de euros é o montante disponível para Portugal neste novo quadro comunitário. É o maior montante que alguma vez tivemos acesso. De facto, estamos num período de transformação, um período de mudança que alguns intitulam de Indústria 4.0. Tivemos na Indústria 1.0 a produção mecânica, que foi baseada no vapor de água. A indústria, chamada Indústria 1.0, foi quando houve a utilização da eletricidade na criação de linhas de montagens, que também trouxe uma grande transformação. Nos anos 70, vimos também desenvolvimentos tecnológicos que permitiram a produção automatizada. Neste momento estamos num período de transformação digital. Com o desenvolvimento das novas tecnologias, cyberfísicas, que permitem mudanças disruptivas no modelo de produção de negócio, temos novas oportunidades, mas também novos desafios e alguns problemas para as empresas que não se adaptarem. Esta quarta revolução vem aliar o físico, o digital e o biológico. E o que acontece é que os preços baixaram e trouxeram oportunidades. Nos últimos 7 anos, uma impressão 3D baixou o seu custo cerca de 400 vezes. Um robô industrial, nos últimos 5 anos, baixou o seu custo cerca de 20 vezes. Um drone, nos últimos 5 anos, baixou o seu custo cerca de 140 vezes. Nós temos o armazenamento na cloud agora a baixar o seu custo 10 vezes num ano, por exemplo. E a análise do genoma humano, tão importante que é, baixou nos últimos 6 anos o seu custo cerca de mais de 10 mil vezes. Isto permite-nos ir muito mais além em toda a tecnologia, em todos os modelos de negócio. O facto é que também nos trouxe novos concorrentes que nasceram com base nestas oportunidades de ter tecnologia mais barata disponível, e temos como exemplo, por exemplo, a Uber. São concorrentes que o seu core, o seu negócio, se baseia apenas no negócio em si, através da tecnologia. Portanto, a Uber não tem
neste momento, a Uber não tem táxis, não tem ativos fixos, portanto, e está nas Fortune 500 agora, é uma empresa especializada, vai obviamente trazer grandes dificuldades, como trouxe, aos táxis e às empresas de transporte. Temos a Farfetch, uma empresa portuguesa, um belo exemplo, que conseguiu também tornar-se num unicórnio a utilizar apenas a tecnologia com base do seu modelo de negócio. A Fedzai, um bom exemplo também, com a desintermediação e nichos de mercado, e a Uniplaces, um site de aluguer casas. Eles não têm casas, eles têm um site de aluguer casas e tornam-se... São exemplos de empresas que estão no unicórnios e vêm colocar em risco as empresas tradicionais que têm uma estrutura muito pesada e com custos fixos muito elevados. O facto é que os nossos clientes também estão cada vez mais sofisticados. Os clientes estão informados. 60% dos clientes conhecem a marca antes do primeiro contacto. 44% das reclamações hoje em dia são via social e a experiência, nós antes de termos os utilizadores online assumem a frustração quando o site não tem conteúdos relacionados com o seu interesse. O que se passa é que muitas vezes nós quando vamos comprar um produto já conhecemos mais sobre esse produto do que o próprio vendedor, porque tornámos-nos especialistas através do online. E temos a utilização do multi-device screen, onde nós consumimos cerca de 4 devices, mais do que a própria televisão. Bom, isto trouxe, obviamente, oportunidades e ameaças para as empresas. Oportunidades para as empresas se transformarem, oportunidades para a criação de novas empresas que possam realmente crescer rapidamente. E o que acontece é que, desde 2020, que mais de 75% das empresas que estão agora nas maiores são novas. E 50% das empresas na Fortune 500 foram criadas depois do ano 2000. Este quadro mostra-nos o clube dos unicórnios, ou seja, as empresas que atingiram volumes de negócios superiores a 1.000 milhões de euros cresceram. E vemos que surgia uma nova empresa de vez em quando e neste momento, até em 2017, há um conjunto enorme de novas empresas que se tornaram unicórnios. Nasceram e tornaram-se imediatamente unicórnios, porque precisamente há uma grande oportunidade por termos agora acesso a tecnologia mais barata. Isso torna que as empresas que já estão no mercado com estruturas têm que se reinventar, têm que inovar e têm que dar este passo da transformação digital para conseguir sobreviver e então crescer. E agora, o que é que podemos fazer? Bom, não há fórmulas mágicas. Ninguém sabe mais do negócio do que conduz, do que as pessoas que estão em cada um dos negócios. O que nós podemos fazer, a Bruxelas pode fazer, o Estado pode fazer, é ajudar no caminho. Em 2005, 60 empresas multinacionais juntaram-se a pedido da Comissão Europeia para ajudar as empresas na Europa a tornarem-se mais dinâmicas e competitivas. Os factos que levaram a Bruxelas pedir isto a estas empresas foi que os fundos existiam, mas apenas 45% das empresas conheciam sequer a existência dos fundos. Das pequenas e médias empresas, apenas 4% tinham se candidatado a estes fundos. E o sucesso nessas candidaturas, a taxa de sucesso, os projetos aprovados, constituiu apenas 25%. Contas feitas, 1% das pequenas e médias empresas estavam a usufruir dos fundos. Então, num contexto europeu, com 22 milhões de pequenas e médias empresas, ou seja, 98% dessas empresas que empregavam 120 milhões de pessoas e contribuíam para mais de metade do PIB europeu, sabíamos que elas precisavam de acesso a financiamento, os fundos estavam disponíveis, nesse período havia 200 mil milhões de euros disponíveis para toda a Europa, não apenas para Portugal, mas não tinham acesso. Então constituímos este grupo de trabalho para ajudar as empresas a conhecer e a ter acesso a estes fundos. Foi um caso de sucesso porque apoiou-se no primeiro quadro comunitário cerca de 8.100 projetos, representaram investimentos superiores a 800 milhões de euros. Houve mais de 113 mil empresas europeias e 431 entidades públicas que pediram apoio. E foram mais de 115 mil pessoas que foram formadas como resultado direto deste apoio e destes fundos.
Em Portugal, o projeto chamou-se European Grants Advisor e em Portugal, através da subsidiária da Microsoft e em colaboração com o Estado, surgiu o Programa Mais, a mesma iniciativa, apenas para o mercado nacional. Significa mediação e apoio, incentivos e subsídios. O fundador da Microsoft, um dos fundadores da Microsoft, veio a Portugal para o lançamento do programa, como uma das empresas e a principal empresa que estava a apoiar a iniciativa, veio para o lançamento. E, de facto, o que é que o Programa Mais fazia em Portugal? Apoiava as empresas na consultoria gratuita e pesquisa de análise de enquadramento dos projetos, ou seja, mostrava às empresas quando tinham investimento, os nossos consultores mostram ainda qual o caminho, que apoios podem eles aproveitar, simplificando os processos, divulgando os sistemas de incentivos, agilizando e complementando com outras iniciativas europeias e capturando investimento estrangeiro também. Portanto, criou-se um quadro em que se pretendia que em 40 dias houvesse um projeto aprovado de 10 semanas. Nem sempre foi possível, muitas vezes houve atrasos burocráticos pelo Estado, mas esse era o nosso objetivo e continua a ser o nosso objetivo, acompanhar desde o primeiro contacto até ao resultado de uma candidatura aprovada ou não, tentar que houvesse o mínimo período de tempo possível e com o máximo apoio às empresas que já têm muito com que se dedicar ao seu core de negócio. E é através dos nossos parceiros, o Governo, bancos, parceiros de tecnologia e associações empresariais, que nós divulgamos toda esta informação. As pequenas e médias empresas podem aceder ao portal destas entidades ou dirigir-se diretamente a nós e, através dos nossos consultores e parceiros, conseguimos ajudá-los a submeter as candidaturas e os organismos públicos e associações auxiliam e agilizam, obviamente, todo este processo. Nós temos tido várias sessões de esclarecimento, todas elas pretendemos mostrar que estamos cá para ajudar, mas também como as empresas podem aceder a estes fundos e, essencialmente, que fundos é que podem estar disponíveis, que é uma grande dificuldade das empresas, e às vezes identificar qual o fundo certo para os seus projetos, para as suas ambições, porque há realmente muitas oportunidades. Nós, num único mês, tivemos mais de 300 pedidos de apoio, o que mostra o fluxo de interesse que há pelas empresas já, mas queremos que mais empresas ainda acedam a esta oportunidade, porque de facto é a maior oportunidade que temos tido e nestes períodos de incerteza os fundos são essenciais para a capacitação das empresas. Temos vários casos de sucesso que podemos obviamente disponibilizar e um booklet que está disponível para conhecer também o que é que outras empresas e organizações fizeram, que às vezes traz-nos também um caminho para uma estratégia de sucesso, ou seja, sem redundâncias, sem estar a fazer experiências, às vezes não é necessário reinventar a roda. Um exemplo dos primeiros em Portugal, quando começamos a apoiar empresas, foi a empresa Info Portugal. Eram projetos de empreendedorismo, onde dirigiam-se a nós apenas com ideias e sem formas de financiar o projeto. Este caso foi realmente o primeiro, muito interessante. A ideia era cartografar o território nacional através de um avião para fazer um GPS, mas um GPS para mobile, que ainda não havia. Portanto, colocar as coisas no mobile, que hoje em dia é obviamente algo que todos temos, não existia na altura. E então conseguimos uma aprovação de um fundo que permitiu realmente colocar uma câmara com um algoritmo criado pela universidade num avião que cartografou o território nacional. Criou-se, portanto, um software que já teve a possibilidade de ser integrado no primeiro mobile e, obviamente, isto tudo foi-se desenvolvendo e hoje em dia todos temos soluções dessas nos nossos bolsos. Alguns exemplos de casos submetidos em Portugal. Temos a cinzento casos de organismos públicos. Os organismos públicos tiveram até hoje apoios na ordem dos 85% a fundo perdido. Portanto, são milhões de euros que o Estado aproveitou para se desenvolver, ou seja, para modernizar e capacitar-se para atender melhor os cidadãos. Temos grandes empresas e pequenas empresas. Isto está com cores diferentes para mostrar precisamente que os apoios não são apenas para PMEs, como se pensa. Diz que deviam ser mais direcionados para PMEs, mas também há apoios para grandes empresas. E há apoios para o Estado. E os apoios não são só para o Estado, também, como se diz, são para todo o mercado, é para nos desenvolvermos em conjunto.
O Programa Mais, ou seja, a versão portuguesa, apenas em portuguesa, teve no primeiro quadro comunitário mais de 4 mil empresas apoiadas, 80 milhões em projetos e 100% de sucesso. Portanto, no único ponto de contacto tinham toda a informação sobre instrumentos disponíveis, elegibilidade dos requisitos da candidatura gratuitamente e os passos necessários para formalizar as mesmas. Tivemos em todo o Portugal 2020 90% de aprovação. Portanto, a média nacional, se não estou em erro, era cerca de 37%, ou seja, em cada 100 empresas, 37 conseguiam os seus projetos aprovados e, portanto, nós quisemos ir mais além. E além de ajudar as empresas a conhecer os apoios, ajudámos as empresas a candidatarem-se e conseguimos com isso uma média de 90% de projetos aprovados, o que comprova que realmente estamos no bom caminho e temos feito alguma diferença neste caso. Este gráfico que conseguem ver atrás de mim é um gráfico, parece desenhado por uma criança, mas não é, desenhado por um deputado europeu e eu penso que tem muita relevância para este caso porque mostra claramente que desde 1951 temos tido períodos de crise e superação da crise constantes. Estes períodos têm sido constantes e nós neste momento, se olharmos para o histórico, vamos ver que estamos a caminho de uma recuperação, cerca de até 2030. Portanto, até 2030 e com este quadro comunitário a ajudar, estou convencido que a Europa e Portugal vai recuperar. Temos é que todos nos unir e conseguir ultrapassar as dificuldades aproveitando estes fundos e através da transformação digital das empresas. Ao referir-me aos mais de 130 mil milhões de euros disponíveis agora neste quadro comunitário, estava-me a referir concretamente aos apoios estruturais que são disponibilizados para as empresas portuguesas e Estado, mas também acrescentando os fundos a que as empresas portuguesas podem candidatar diretamente a Bruxelas. Podemos distinguir aqui 3 pilares, onde uma ciência de excelência, através de vários programas, também da competitividade da Europa e dos seus desafios, onde temos a saúde, a cultura, também a segurança, a bioeconomia, enfim. Mas no terceiro pilar encontramos iniciativas para uma Europa mais inovadora. Em Portugal, este novo quadro, o Portugal 2030, foi definido com 8 eixos e 4 agendas temáticas. São mais de 33 mil milhões de euros que estão agora disponíveis através do Portugal 2030 para as empresas. Os objetivos prioritários são, primeiro, as pessoas, portanto, menos desigualdade e inclusão. Mas a inovação como motor do desenvolvimento. A inovação aqui é muito importante. Queremos também um país mais competitivo e extremamente coeso internamente, mas um país sustentável e que valorize os seus recursos também. Portanto, são estes os pilares. A Agenda 1 tem as pessoas como primeiro, um melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão e menos desigualdade. Estamos a falar da sustentabilidade demográfica, promoção da inclusão e luta contra a exclusão, combate às desigualdades e promoção da igualdade e oportunidades. E nestes 4 pilares damos destaque à Agenda 2, a inovação e qualificação como motores do desenvolvimento. De facto, é aqui a promoção da sociedade de conhecimento, inovação empresarial, qualificação dos recursos humanos e qualificação das instituições que nos estamos a focar hoje. É aqui que nós vamos ter apoios que vão tornar as empresas mais competitivas, portanto, permitir que façam esta transição digital. São mais de 16 milhões de euros que temos empregos. A transição digital vai contar com mais de 2 milhões de euros. São as empresas 4.0, a qualidade das finanças públicas, justiça económica, ambiente de negócios, a administração pública mais eficiente e escola digital. Mas a resiliência também, com o Serviço Nacional de Saúde, habilitações, respostas sociais, capitalização e inovação empresarial, qualificações e competências, infraestruturas, florestas e gestão hidráulicas, vão também trazer muitas oportunidades às empresas. Com o investimento do Estado traz muitas oportunidades às empresas e estão aqui disponíveis mais de 11 milhões de euros. Relembro que a maior parte dos apoios são para pequenas e médias empresas. E para ser considerado uma pequena e média empresa, uma empresa tem que ter
2 de 3 pressupostos que vão ser aqui enumerados. Portanto, ou um ativo líquido total inferior a 43 milhões, ou o número de pessoas ser inferior a 250 ou o volume de negócios inferior a 50 milhões. E repetimos isto porque muitas vezes vêm-nos perguntar, mas somos uma PME, não somos uma PME, podemos aceder a este fundo ou não? É muito simples verificar se somos uma PME, é apenas cumprir 2 destes 3 pressupostos e a empresa pode-se registrar como pequena e média empresa. Vamos passar uns casos práticos de apoios, casos reais, de apoios do quadro do Portugal 2020, que são apoios muito semelhantes aos que vêm aqui e que nos mostram a vantagem de utilizar estes apoios. Neste caso, a empresa Atlantis, uma empresa de tecnologias de informação, era uma empresa que pretendia fazer um investimento e queria saber se podia aceder a estes fundos comunitários. Em primeiro lugar, verificámos o seu código de atividade, não tinha qualquer problema, cumpria o critério PME, porque tinha autonomia e tinha uma autonomia financeira superior a 15%, portanto os apoios não estão disponíveis para todas as empresas, mas estão para as empresas que têm possibilidade de ter sucesso, não uma empresa que de facto já tem muitos problemas e acaba por ser um montante que vai ser desviado de alguém com maior probabilidades e, obviamente, tinha os seus licenciamentos todos regularizados. As áreas da empresa onde pretendia investir para se qualificar, para se capacitar para o mercado internacional, nacional e internacional, tornar a empresa mais competitiva, de facto, no mercado, foram simples, 15 mil euros em hardware, um ERP com 47 mil euros, o software 50 mil euros, no novo domínio queriam gastar 2 mil euros, promoção e divulgação, obviamente, 30 mil euros, um plano estratégico para ir para fora, normalmente necessário 18 mil euros, o registro da marca 3 mil euros e queriam capacitar os seus recursos humanos através de formações com 80 mil euros e novas contratações também. Bom, através da candidatura a este apoio, um investimento total de 250 mil euros, recebeu um apoio de 45% a fundo perdido, ou seja, a empresa recebeu de volta do seu investimento de 250 mil euros, 112.500 euros, o que obviamente tornou muito mais fácil toda esta operação. Este sistema de incentivos tinha como principais investimentos elegíveis inovação organizacional e gestão, equipamentos relacionados com o desenvolvimento do projeto, software, desenvolvimento de engenharia de produtos, criação de marcas e design, economia digital e tecnologias de informação, eficiência energética, proteção e propriedade industrial, qualidade, transferência de conhecimento, distribuição e logística, eco-inovação, formação profissional e contratação de recursos humanos qualificados. Ou seja, permitia de facto que todos os investimentos necessários às empresas para se tornar mais competitivas fossem aqui enquadráveis, desde que a empresa fosse uma pequena e média empresa e pretendesse realmente crescer e internacionalizar os seus produtos, processos ou serviços. E tínhamos um apoio essencialmente dedicado mesmo à internacionalização. Este caso prático com a Lidl tinha como objetivo alcançar uma extensão de mercado em presenças e feiras e exposições, para aumentar a notoriedade da marca, promover a experimentação, enfim, num ambiente de fácil comparação com produtos que visavam satisfazer as mesmas necessidades. Para isso era crítica a presença na web e tinham que criar canais relacionais para funcionar como suporte ao CRM, que ao desenvolver as diferentes campanhas potenciavam a venda e a geração de leads comerciais. Bom, eles eram uma empresa de editora de livros com um código de atividade consistente, cumpriam o critério PME e também tinham uma autonomia financeira superior a 15% e estavam totalmente regularizados. Os primeiros critérios estavam cumpridos, portanto, passámos à área de investimento. Pretendiam investir em recursos humanos 60 mil euros, 14 mil num website, 52 mil euros no CRM, 6 mil euros em software e na promoção e divulgação 101 mil euros, que candidataram-se ao sistema de incentivos à internacionalização, que lhes permitiu reaver 45% novamente a fundo perdido, ou seja, não reembolsável, de um investimento total de 233 mil euros, ou seja, de 105 mil euros foram recuperados pela empresa e, mais uma vez, uma excelente oportunidade
para se tornarem uma empresa mais competitiva e abordarem o mercado internacional. Os principais investimentos elegíveis para um projeto desta natureza eram participação em feiras e exposições no exterior, através do aluguer de espaço, stand, funcionamento de tradutores, viagens, estadia, ações de prospecção no mercado externo, portanto, viagem e estadia, missões empresariais ao exterior e missões inversas, estudos de mercado, serviços de consultoria relacionados com prospecção e captação de novos clientes, ações de promoção realizadas no mercado externo, campanhas de marketing no mercado externo, assessoria de imprensa e relações públicas no mercado externo, estudos e diagnósticos e auditorias, criação de marcas, coleções direcionadas a mercados internacionais, marketing digital, domiciliação de aplicações e adesão a plataformas eletrónicas, subscrição de aplicações em regime de software as a service, presença internacional na web através do website, catálogos eletrónicos, loja online, marketplaces, formação profissional e também criação, contratação de recursos humanos qualificados para estar nestes novos mercados, portanto, a ajudar a empresa a crescer. Basicamente, cobria tudo. O sistema de incentivos à inovação, o terceiro dos 4 que aqui vos apresentamos, tem como exemplo prático a transformação digital numa indústria. Este apoio era um apoio diferente dos outros 3 que aqui vos trazemos, é um apoio reembolsável, ou seja, em que o Estado, através do montante que vem de Bruxelas, permitia que as empresas financiassem a custo zero, com condições muito favoráveis, permitindo que no final, se tudo fosse cumprido, transformasse uma parte disso em montante não reembolsável, ou seja, sim a fundo perdido, mas apenas no final. Este caso desta empresa era uma empresa da indústria, com um CAI também adequado, não cumpria o critério PME, mas isto era um apoio que servia para uma empresa de qualquer dimensão. Eles tinham uma autonomia financeira de 68% e o licenciamento todo regularizado. O quadro de investimento deles a 24 meses, o tempo de útil de um projeto, o tempo de um projeto de investimento, foi equipamento 20.200 euros, software 8.000 euros, criação da marca 10.000 euros e por aqui fora transferência de tecnologia 450.000 euros, ou seja, foram comprar uma tecnologia que necessitavam para inovar dentro da empresa e pediram a quem o fizesse e custou-se 450.000 euros, parceiros prévios, domiciliação da Cloud Azure, preparação de ações de prospecção, plano de marketing e implementação, prospecção e contacto e as despesas com o Visor Oficial de Contas. Bom, tínhamos um investimento de 1.481.500 euros. Através deste apoio, eles conseguiram uma taxa base de 45% e majorações de 20%. Ou seja, um incentivo reembolsável sem juros foi de 962.975 euros, ou seja, uma grande ajuda, um grande apoio novamente para estas empresas. Este apoio permitia, como principais investimentos elegíveis, construção de edifícios, obras de remodelação, limitações ao aviso do concurso, claro, máquinas, equipamento informático, portanto, todo o software necessário ao funcionamento, direitos de patentes, licenças, intervenção de um técnico oficial de contas ou um revisor oficial de contas, serviços de engenharia, projetos de arquitetura, em engenharia novamente, estudos, diagnósticos e auditorias, planos de marketing, material circulante, portanto, também formação de recursos humanos, ou seja, custos com pessoal relativos a formadores e formandos e custos indiretos gerais também. Mais uma vez, um apoio muito interessante, mas este agora um apoio reembolsável. E passamos ao quarto dos 3 apoios e, na realidade, o apoio que sempre nos pareceu o melhor apoio que as empresas portuguesas tinham. Sistema de investigação e desenvolvimento tecnológico é um sistema que nos parece dos mais interessantes para as nossas empresas. É um sistema que permite que as empresas aproveitem ideias e consigam transformá-las num produto, ou seja, todo o processo de desenvolvimento que contém investimentos como recursos humanos, software, hardware, investigação, é tudo elegível num projeto que funciona a fundo perdido. Portanto, um projeto com apoio não reembolsável. Como caso prático, por exemplo, novamente aqui em InfoPortugal,
Era uma empresa de georreferenciação, com um código de atividade normal, cumpria o critério de PME, embora isto fosse um apoio para empresas de qualquer dimensão, e uma autonomia financeira superior a 15% e tinha tudo regularizado. Bom, o que eles queriam era sistematizar a extração e conhecimento utilizável a partir de imagens e outras fontes de informação e estabelecer conexões e ligações a diversas fontes. Queriam caracterizar a precisa dinâmica de uma cidade. Para isto, em recursos humanos, pretendiam gastar mais de 300 mil euros, através do seu parceiro tecnológico que teria um custo de 141 mil euros, o hardware tinha um custo avaliado em 10 mil euros, software 90 mil euros, os serviços cloud 35 mil euros e a promoção e divulgação de todo este projeto de 25 mil euros. Estamos agora a falar aqui numa taxa base de 25% mais majorações, nós neste caso conseguimos cerca de 65%. Este apoio é muitas vezes a 65% não reembolsável. E no investimento de 604 mil euros conseguiram recuperar 362 mil euros. Temos inúmeros casos práticos de projetos de investigação e desenvolvimento tecnológico onde daqui das ideias tornaram-se realidade. Portanto, as estratégias e ideias de empresas tornaram-se realidades e são produtos que estão agora, que todos nós temos acesso, produtos que surgiram pelo facto de se conseguir aproveitar este apoio. Os principais investimentos elegíveis aqui são as despesas com pessoal técnico dedicado às atividades de investigação e desenvolvimento, aquisição e licenciamento de patentes e fontes externas, matérias-primas, matérias consumíveis e componentes, aquisição de serviços a terceiros, incluindo assistência técnica, instrumentos, equipamento científico, técnico e software específico, despesas com a divulgação de resultados junto do setor, viagens e estadas no estrangeiro, implementação e certificação de sistemas de gestão, despesas com a intervenção de auditores técnico-científicos, intervenções de toques e ROCs para a validação das despesas do projeto, alguns custos indiretos do projeto e até mesmo adaptações de edifícios e instalações, transportes, seguros, montagens e desmontagens de equipamentos apenas em tipologias de projetos demonstradores. Não vem só, quando falamos em apoios à investigação e desenvolvimento tecnológico, e falamos neste momento em cerca de 65% a fundo perdido, este montante pode ser acumulado com um sistema de incentivos fiscais. Ou seja, num projeto que já foi, onde já houve apoio, podemos ainda candidatar a empresa a um sistema de incentivos fiscais. Ou seja, uma empresa pode conseguir recuperar em cerca de 2 anos, cerca de 90% de todo o projeto. Uma parte em fundos europeus, outra parte em incentivos fiscais. Temos um caso prático de uma empresa normal, com código de tecnologias de informação, que cumpria o critério PME, embora isto seja um apoio para qualquer dimensão, tinha uma autonomia financeira de 26%, portanto enquadrável, e estava com todos os licenciamentos regularizados. Esta empresa teve no seu projeto de investigação e desenvolvimento tecnológico um ativo fixo tangível, um Surface de 5.500 euros, despesas com pessoal 70 mil euros, dirigentes quase a gestão da instituição, despesas e funcionamento máximo de 55% dos salários, aqui foram 3.453 euros, despesas com entidades de investigação e desenvolvimento tecnológico reconhecidas 9 mil euros, ou seja, este parte dos apoios que não foi incluída dentro do apoio foi aqui elegível. Eles tinham aqui um investimento total de 88 mil euros. Desses 88 mil euros, recuperaram 72.739 em apoio fiscal, que é a mesma coisa. Algo muito importante que devemos ter em consideração é que todos os incentivos que referimos e todos os incentivos que vão estar disponíveis agora neste novo quadro comunitário, esta grande oportunidade tem também efeitos na concorrência. E quando pomos, por exemplo, uma empresa que utiliza o sistema de incentivos para desenvolver um novo produto e recupera cerca de 65% ao lado de uma empresa que não o faz, obviamente que a empresa que o fez tem um custo muito mais baixo no desenvolvimento do produto e consegue, obviamente, colocar o produto no mercado a um preço mais baixo ou então desenvolver um produto melhor do que a empresa que não utilizou os fundos. Desta forma, chamamos a atenção que não só neste período de incerteza e que é necessário para a sobrevivência das empresas a utilização
dos fundos para se poderem transformar é também uma necessidade utilizá-los para não estar em desvantagem em relação aos outros. Portanto, os incentivos estão cá, devem ser utilizados. Estamos disponíveis, obviamente, para vos apoiar. Portanto, as oportunidades estão cá. Nós agradecemos à Databox, obviamente, o convite para estar neste evento. O tema é muito importante. Continuamos disponíveis para vos ajudar através ou da Databox, o nosso parceiro que nos trouxe cá, ou através de Bruno Rodrigues, @europeangrantsadvisor.pt. Basta solicitarem um contacto que eu ou algum dos nossos consultores irá contactar-vos para vos ajudar a conhecer os apoios que estão disponíveis, os apoios que podem ser a chave para a competitividade do vosso negócio, os apoios que podem ser também a chave para a sobrevivência do vosso negócio ou mesmo para o crescimento. Muito obrigado a todos e muito boa tarde. Agradeço a Bruno Afonso Rodrigues a sua notável participação no nosso evento. Deixo-vos agora com um vídeo do nosso patrocinador Epson. Vamos agora dar início ao nosso painel de debate subordinado ao tema O Caminho para a Recuperação. Será moderado por Ana Margarida Paula, partner da agência de comunicação Adding Value, a quem passo a palavra para nos apresentar os seus convidados da Dell, Fujitsu, Samsung e Schneider. Volto a recordar que pode colocar questões através da caixa de chat, sendo que estas serão posteriormente respondidas por e-mail. Ao fazer a sua pergunta, deve identificar a que oradora dirige. Sejam muito bem-vindos. Vamos dar início ao nosso espaço de debate, onde falaremos do caminho para a recuperação, um tema que nunca esteve tão na ordem do dia como desde que começou esta crise pandémica que ainda vivemos. Passo então desde já a apresentar os meus convidados de hoje, a quem agradeço a participação neste painel. Tenho aqui ao meu lado o Gonçalo Narciso, Head of Data and Analytics da Fujitsu, Isabel Reis, Managing Director da Dell Technologies, e Pedro Miguel Fernandes, Mobile B2B Channel Division Manager da Samsung. E remotamente temos connosco Ana Carolina Guilhem, Channel Director Iberia da APC by Schneider Electric. Bem-vinda, Ana. Bem-vindo a todos. Numa altura em que a economia precisa de boas notícias, mas também de soluções eficazes, os fundos europeus de recuperação constituem, sem dúvida, uma via de saída da crise provocada por esta pandemia. Estes fundos trazem consigo um roteiro ambicioso para permitir que os países europeus possam fazer a sua recuperação e com um foco muito grande na transição digital. Aliás, a tecnologia está presente de forma transversal na maioria dos programas que irão canalizar os fundos de recuperação, e todos os projetos que sejam digitais têm, assim, maior probabilidade de conseguir os fundos do que aqueles que, obviamente, não o são. O plano passa, então, por promover a tendência para o digital enquanto pilar fundamental para a recuperação económica do país. A aposta na melhoria das competências digitais das empresas, em especial das PMEs, que compõem a grande maioria do nosso tecido empresarial,
passa por ajudá-las a ultrapassar os déficits de competência no uso das tecnologias. Para além da recuperação económica, a aposta digital pode ainda potenciar uma grande melhoria da competitividade do tecido empresarial do nosso país. E tudo isto, claro, representa um potencial de negócio muito interessante para o setor das TI, incluindo, evidentemente, o seu canal de distribuição, que é quem compõe a maioria da nossa audiência aqui hoje. É para falarmos sobre esta temática que estamos hoje aqui neste debate e passo, sem mais demoras, a lançar a primeira questão ao meu painel de convidados. E eu começava precisamente, eu começo já aqui consigo, a sua opinião sobre estas ferramentas, sobre estes mecanismos que estão a ser criados. Qual é a sua opinião sobre estes mecanismos de financiamento, quer da administração pública, quer das empresas portuguesas, na digitalização dos seus processos, na sua transformação digital? É assim, do meu ponto de vista, estas ferramentas são importantíssimas para que, se calhar numa primeira fase, as próprias empresas se sintam mais confiantes, poder voltar e poder criar novas iniciativas para podermos voltar, se calhar, à fase da economia em que nós estávamos quando a pandemia nos atingiu, provavelmente o melhor estágio onde nós alguma vez estivemos, e depois, obviamente, para também conseguir recuperar a confiança da economia no geral, também dos consumidores, etc. Se calhar a minha grande preocupação com este tipo de ferramentas, e se nós pensarmos um bocadinho, já existem vários fundos europeus, seja o que for, que até têm objetivos similares, mas que por serem tão complexos, serem tão burocráticos, demorarem tanto tempo, as empresas acabam por desistir disso. E então aqui a minha opinião sobre isto é que estas ferramentas são efetivamente importantes, mas é importante também que elas sejam céleres, sejam simples não, mas que sejam mais assertivas, simplificadas, exatamente, e porque podem ser uma grande ferramenta principalmente para as PMEs, conseguirem começar a fazer aqui a sua jornada de transformação digital. Ana Carolina, aproveito também para lhe colocar a mesma pergunta. Já ouvimos falar nos milhões que aí vêm, são de facto 2,9 mil milhões de euros que vêm para a economia portuguesa, para a transformação digital da economia portuguesa, 650 milhões para as empresas. Em que medida é que acham que isto pode ser, de facto, uma ajuda para a modernização do nosso tecido empresarial? Do ponto de vista de complexidade é um desafio, mas assim, é uma ajuda que realmente é necessária. 2020 foi um ano de transformação das empresas em termos de digitalização, da necessidade de digitalização. Então, sem dúvida nenhuma, essa ajuda vem para acelerar a transformação digital. Claro, existem muitos senãos, não? Ou muitos pontos que precisam ser discutidos, quais são as regras, como isso vai entrar. Existem alguns pontos que já existem, mas assim, o risco que a gente corre é esse dinheiro não ser utilizado por falta de tempo ou por falta de conhecimento. E aí entramos nós como ajuda para o parceiro e para o cliente para tentar ajudar nessa utilização dessa verba. Mas a gente acredita que realmente vai ser extremamente de extrema importância e vai ajudar muito na aceleração, principalmente no que a gente chama de digitalização, transformação digital de indústrias e utilizações de novas ferramentas. Muito bem. Isabel, identificámos aqui algumas preocupações em relação não só ao acesso a estas ferramentas, por conta da burocracia que normalmente reveste as candidaturas, mas também à forma de investir esse dinheiro, de ter acesso a ele. Considera que isto pode ser um obstáculo ao interesse por parte das empresas em aceder a estes financiamentos, ou os benefícios potenciais de ter acesso a tanto dinheiro pode ser superior a todos esses obstáculos que há que ultrapassar? Eu acho que os benefícios são claramente
têm que ser claramente considerados superiores à dificuldade que as empresas possam sentir na complexidade do processo em si, até porque existem empresas ou organismos que podem ajudar a poder elaborar essas candidaturas no sentido de conseguirem esses fundos. Eu julgo que até é uma questão de sobrevivência. As empresas que não se modernizarem com ou sem fundos terão grande dificuldade de sobrevivência no futuro. E isto não é um lugar comum, embora todos nós digamos isto repetidamente, é uma verdade, é uma circunstância que está mais comprovada. A competitividade e a sobrevivência das companhias está diretamente relacionada com a sua capacidade de se reinventarem, de se transformarem e tornarem o seu negócio o mais digital possível. E o torná-lo digital não significa ter um negócio online, significa bastante mais que isso. Significa proporcionar uma experiência ao utilizador diferente do que a empresa do lado, porque se eu for comprar uma coisa online e for exatamente a mesma forma, a mesma experiência que eu tiver na outra, vai ser exclusivamente preço. Portanto, há aqui uma série de situações. Acho que nós, como empresas de tecnologia, com conjunto com os nossos distribuidores, temos um papel importante na ajuda à condução da melhor utilização possível desses fundos. Ou seja, uma coisa é o processo burocrático da candidatura aos fundos, outra coisa é o que é que eu posso fazer pelo meu negócio e o que é que eu quero pedir, porque antes de se candidatar eu tenho que saber o que é pedir e para quê. E isso é aquilo que vai ser a base do maior sucesso ou insucesso das empresas que se aplicarem, que se tentarem aplicar a receber estes fundos. Agora, acho que é fundamentalmente uma questão de sobrevivência, já não se põe aqui, se calhar fazemos ou não fazemos. Não, se não fizer é uma questão de tempo até esse negócio acabar por se diluir e deixar de existir. Pedro, não obstante ouvir também a sua opinião acerca da importância deste financiamento que vem pelas mãos da União Europeia, acha que, embora grande parte do canal também trabalhe, ou uma parte importante do canal também trabalhe a administração pública, qual é a sua opinião em relação a esta proporção em que apenas 650 milhões de 2,9 mil milhões podem... O setor privado. Sim, o setor privado. É uma proporção de facto um bocado desproporcionada, mas os entendidos entendem que é assim que tem que ser feita. Mas antes de falar, eu queria só dar uma palavrinha muito rápida, agradecer, obviamente, em nome da companhia, em meu nome pessoal, a presença e o convite da Databox. É sempre um prazer para nós, Samsung, e certamente os meus colegas de painel e o resto dos fabricantes, estar em eventos como este. É sempre um prazer, porque apesar de não podermos estar cara a cara convosco, com os clientes, com os parceiros, fazemos desta forma remota, mas um dia lá chegaremos novamente. Sim, é de facto muito desproporcional, e voltando à pergunta, é de facto muito desproporcional. Nós temos muito dinheiro em tudo o que é organismos públicos, empresas públicas, e depois na parte privada muito pouco dinheiro. Existem as barreiras que o Bruno, que a Isabel falavam, por exemplo, as barreiras da parte burocrática, as barreiras de quem vai conseguir agarrar alguma parte destes fundos vai ter um grau de sobrevivência maior, ok, sem dúvida. E o que eu acho depois também, e aqui linkando um bocadinho ao nosso canal, eu acho que os parceiros também têm uma palavra a dizer para ajudar estas empresas. Existem empresas de consultoria, como a Isabel referia, que ajudam neste processo de candidaturas, etc. Mas nós, os nossos próprios parceiros, os parceiros da Databox, os nossos parceiros também têm uma palavra de apoio aos clientes finais. Ou seja, eu acho que não só as empresas de consultoria que prestam esse tipo de serviço, mas os próprios parceiros têm que perceber um bocadinho mais, e muitas das vezes quando falo com alguns parceiros, todo o meandro de candidatura, os processos, o que é necessário, o que é que não é necessário, às vezes até clarificar junto do cliente final o que é que querem fazer com os fundos, porque a maior parte das pessoas e das empresas vem fundos, pronto, isto é uma bolha de oxigênio, mas o que é que vamos fazer com o dinheiro? Até essa parte, eu acho que há todo aqui um caminho de assessoramento que o parceiro pode fazer, e uma vez feito, vai ter retorno. Porque não todos temos a certeza, e não tenho dúvidas, acho que nenhum de nós tem dúvidas de que se o cliente, se as empresas, sejam elas públicas ou privadas, tiverem esse apoio na parte do canal, vão retribuir ao canal as compras, os projetos, as implementações dos mesmos, etc. Ok?
A Ana Carolina também focou esse ponto importante, que é a forma como os parceiros podem ajudar os clientes finais neste processo, mas também a forma como os fabricantes podem ajudar os parceiros. Sim, claro. Ana Carolina, gostava de ouvir a sua opinião sobre a forma como a sua empresa, como a Schneider, está preparada para ajudar o seu canal a ajudar as empresas a aplicar ou a candidatar-se a este financiamento. Excelente pergunta. Bom, o que a gente, mais ou menos na nossa expectativa, é que grande parte desse investimento venha não só do ponto de vista de digitalização, mas também de sustentabilidade. E dentro do processo de sustentabilidade, a parte de consumo de energia é extremamente importante. E a parte de infraestrutura, dentro do que tange consumo de energia, quando eu falo de cooling e tanto a parte de UPS e tudo isso, é uma parte muito importante. Se eu penso no universo de data center, um data center convencional, a parte de investimento em infraestrutura é 20% do total de investimento. Só que se eu penso do ponto de vista de consumo de energia, essa representatividade sobe para 50%. Ou seja, todos os critérios que os investimentos vêm colocando sustentabilidade, eficiência energética, mudança não só da transformação digital, mas eficiência, pensar na parte de infraestrutura representa 50% desse investimento ou dessa necessidade. Bom, dentro disso, então, por conta dessa representatividade, o que a gente tem feito junto com parceiros, com clientes que queiram realmente buscar esses fundos? Nós estamos, como até a Isabel disse muito bem, existem empresas de consultoria que são especializadas nesse tipo de submeter os projetos. Então, o que a gente tem trabalhado e ajudado é o parceiro, junto com essas empresas de consultoria, a construir um projeto a 6 a 8 mãos, realmente não deixando o parceiro ou mesmo o usuário final que não sabe construir o projeto. Então, nós estamos juntos construindo esse projeto. E o importante dizer é que essa construção do projeto não necessariamente só enfocada na parte de infraestrutura. Podemos colocar projetos incluindo data center, um projeto turnkey, um projeto que requer realmente a transformação digital de uma indústria, por exemplo, ou mesmo a mudança de um data center, a eficiência de um data center. Nós podemos ajudar a construir o projeto de todos como eu posso dizer, em todos os pontos que requerem o governo, que requerem o protocolo, e ajudar o parceiro a construir. Então, a partir daí, e todo com a parte de retorno de investimento, toda a parte de investimento necessário. Então, a partir daí, realmente, o que a gente diz para o parceiro nos traga o projeto que nós vamos construir juntos e colocar e submeter o projeto juntos. Então, essa é a melhor forma que a gente vê de suportar, além de construir tecnicamente, realmente redigir o projeto para requerer a subvenção. Isto permite, volta-se Gonçalo, ainda um estreitar maior da relação entre o fabricante e os seus parceiros, na medida em que tem que haver este apoio e este acompanhamento. Sente isso também na Fujitsu? Também os vossos planos vão no sentido de acompanhar o parceiro neste processo todo? Sim, é assim, nós na Fujitsu, obviamente também passámos por a nossa própria transformação. Há cerca de 2 anos acabámos por implementar um sistema de microempresas que não são mais do que unidades de negócio que têm uma grande autonomia, aqui mais focadas em tecnologias algumas tecnologias emergentes, como Data Analytics, como IoT, como inteligência artificial ou automação, mas depois também cibersegurança em cloud. E acabámos também por criar centros de excelência para nos dar substância quando conseguimos endereçar estes temas. Mas depois fizemos outras 2 coisas também muito importantes. Como a Susana estava a dizer e bem, acabámos na Fujitsu, estabelecemos parcerias e até já tínhamos parcerias com alguns anos para responder a outro tipo de fundos, com empresas que nos ajudam nesta parte mais administrativa, nesta parte mais burocrática das candidaturas.
E depois com os nossos parceiros, parceiros de canal, efetivamente eles são um asset muito valioso, acabam por ter aquilo que nós chamamos de domain knowledge, ou seja, eles conhecem muito bem o cliente, eles conhecem o território onde trabalham, e isso é provavelmente a informação mais valiosa para aqueles clientes que querem fazer estão no terreno e tomam o pulso às necessidades e às carências. E saber exatamente, perceber o negócio do cliente final, saber para onde é que ele quer ir, depois ajuda-nos aqui, até numa metodologia de quase de co-criação, a conseguir também perceber o que é efetivamente esta jornada de transformação digital para o cliente final e depois, suportar os parceiros naquilo que nós conseguimos, com formações, com sessões de demonstração, com todo o material que nós consigamos, para que efetivamente os parceiros se sintam também confortáveis quando depois abordam os clientes. O mesmo pergunto a Isabel, este acompanhamento imagino que não foi com o anúncio do plano de recuperação e resiliência que começou, já vem de trás. A preparação para a transformação digital das empresas não é propriamente um conceito novo. Em que medida é que a Dell tem feito este acompanhar dos seus parceiros na preparação das empresas para uma maior digitalização das suas operações? A única diferença que há entre aquilo que estamos a discutir agora, que é a disponibilização dos fundos, e o que discutíamos há um ano e meio antes de aparecer a pandemia, é a necessidade urgente de ajudar financeiramente as empresas a serem mais rapidamente empresas digitalmente preparadas. Porque esse é o trabalho, essa é a nossa essência de estar no mercado, que é nossa e de todas as outras empresas como a Fujitsu, como a Samsung e de todos nós que estamos nesta área. O que nós fazemos há um tempo a esta parte, constantemente, desde sempre, mas agora mais, é exatamente acompanhar as empresas no seu processo de transformação digital, que isto é um chavão imenso, que significa imensas coisas, mas é o nosso trabalho, é isso que nós fazemos. E os nossos parceiros, e tivemos essa conversa na última vez que falámos, é a nossa obrigação que os nossos parceiros nos acompanhem nesse caminho, nessa jornada juntamente com os nossos clientes, porque eles estão efetivamente também dentro do negócio do cliente e eles são um apoio fundamental para, juntamente com a tecnologia da Dell e os serviços e o expertise da Dell e as tecnologias que o Bruno falava, a questão da inteligência artificial, automatização, tudo isto que nós trabalhamos, exemplos, os carros autónomos, os eletrodomésticos, enfim, podíamos dar aqui milhares de exemplos a nível da saúde. Tudo isso é feito porque existe uma máquina gigantesca que é composta por empresas de IT, parceiros que estão dentro dos clientes e que conhecem a fundo o negócio do cliente e que em conjunto nós, trabalhando com o cliente, obviamente, e nas suas, tentando perceber onde é que eles querem ir e como é que podem fazer esse caminho em função de onde estão, é isso que nós fazemos e os parceiros são uma parte fundamental, portanto nem sequer, ou seja, os fundos não vieram alterar essa forma de estar ou esse comportamento. Os fundos vieram, foi ajudar empresas que eventualmente não estão preparadas financeiramente para fazer esse investimento por si só, terem uma ajuda da Comunidade Económica Europeia, neste caso, para que a economia, para que as nossas empresas e microempresas também sejam salvas e façam parte do tecido empresarial e que de volta a ter uns níveis de competitividade na Europa para fazer face a outras economias que estão potentes ou mais do que a nossa, normalmente até são mais que a nossa. Portanto, os nossos parceiros, e respondem diretamente à questão, estão mais que preparados porque trabalham connosco de braço dado no dia-a-dia, connosco e com outras empresas da IT, estão dentro do negócio do cliente, estão a trabalhar o dia-a-dia com os clientes e sabem o que é que eles precisam e o que é que
e são uma parte fundamental para nos ajudar também a delinear esse caminho. Também sente isso, Pedro? Sente... Sim, há aqui uma questão que é importante nós salvaguardarmos. A empresa que representa, a Samsung, é uma empresa de consumo. Okay? Nós começámos a trabalhar a área empresarial em 2012, é uma situação muito recente, tem 9 anos. Dizer com isto que, para nós, o apoiar as empresas é base, a Isabel referia que não há outra forma, ou seja, isto não é novo. A única coisa que agora é nova é a necessidade sim ou sim, é a minha opinião, ok? Porque isto não é nada novo, nada disto é novo e é a necessidade sim ou sim. E como nada disto é novo, nós, por exemplo, em 2016 criámos um departamento interno dentro da Samsung, todos estamos recordados do PT 2020 e dos fundos do PT 2020, criámos uma equipa específica que tinha e tem como objetivo principal ajudar os clientes finais e os parceiros na transformação digital, adaptando-se e requerendo e utilizando fundos, ok? Que era o que existia na altura o PT 2020, agora o PPR, é igual. Nós continuamos a manter essa equipa, apesar de sermos a tal empresa de consumo que eu disse antes, continuamos a ter essa equipa, continuamos a ter foco nessa área, continuamos a apoiar os nossos parceiros, continuamos a estar presentes na parte empresarial, apoiar os parceiros, temos uma série de consultores, uma série de empresas certificadas por nós, treinadas por nós, que também de parceiros e os tais consultores que ajudam na facilitação dos processos de requerimento. Ou seja, para nós isto não é novo, de facto, temos ajudado, vamos continuar a ajudar. Agora, a necessidade é premente, quer dizer, quem não avançar e quem não fizer algo e aproveitar os fundos, vai ter o caminho muito mais difícil, mas é algo que temos Mas agora vindo a fazer aproveito para lhe 2016, perguntar, exato, fazendo o paralelismo com esse departamento que criaram, com o PT 2020, sim. Nota uma maior efervescência no mercado e urgência no acesso ao financiamento? Noto porque a parte burocrática que o Bruno referia no início já foi mais simplificada. Se calhar porque algumas dessas burocracias foram resolvidas pelas transformações digitais e pelos processos que o próprio mercado impôs, ok? Mas sim, já existia e havia, e nota-se que as empresas, não só os clientes finais, mas os parceiros, já tratam um bocadinho tu a tu. O problema é que depois, nem sempre, e falámos também há bocadinho, nem sempre os valores são bem aplicados, porque cada um tem a sua ideia, cada um tem a sua perspectiva do negócio, e depois vem sempre aquelas discrepâncias. Essa é outra. Que é para quem é que vai. E como é que vão ser aplicados? Nós queremos. Sim, porque, sim, porque aí também há uma mudança de mentalidade nos clientes finais, e os fundos que vêm do PT 2020, do PPR, são fundos para ser aplicados na geração de negócio, na criação de oportunidades de negócio, na optimização, etc, etc. E muitas das vezes, pronto, o tecido empresarial português nem sempre entende dessa forma. É verdade que historicamente já tem havido momentos da vida do país em que, quando perante a oportunidade de ter acesso a financiamento comunitário, nem sempre esses fundos são utilizados mas nós temos exemplos giríssimos, nós temos exemplos, e não quero aproveitar, não é esse o objetivo hoje, mas temos exemplos giríssimos de negócios que foram criados com fundos na altura do PT 2020, estamos a falar em 2017, 2018, de hotéis rurais criados de A a Z, com o apoio de fundos PT 2020, com o apoio da tecnologia da Samsung. Tanto na área da mobilidade como na área dos ecrãs, por exemplo, o projeto Filviana, que é conhecidíssimo, lá em cima em Viana do Castelo, que engloba tudo o que é tecnologia Samsung, desde produtos de mobilidade, televisões de hotelaria, ar-condicionados, ou seja, e é um projeto criado quase a 100% com fundos PT 2020. Okay? E esse é um exemplo, claro, e é um hotel rural é muito direcionado ao turismo estrangeiro, é um turismo rural de luxo e ligado ao surf, ligado às atividades radicais, convido-vos a ver. E aquilo é uma materialização de um projeto de facto interessante que foi dado fundos àquela empresa, a empresa que foi criada do zero e está lá a utilizar, obviamente, tecnologia Samsung e outros fabricantes. Eu acho que o PRR também acaba por beneficiar muito não da pandemia, mas da visibilidade que a pandemia tem e depois das ferramentas que são criadas para responder a esta pandemia. E então a questão da bazuca, a questão da vitamina acaba por chegar a muita gente via noticiários e então eu acho que as pessoas estão mais aware para isso, estão mais atentas porque a informação também foi mais partilhada do que se calhar tanto os fundos do PT 2020. Sim, agora fala-se muito dos fundos, não é? Exatamente. Sim, fala-se muito dos fundos. Nós tivemos que nos aliar a um banco, uma instituição bancária
para fazer, inclusivamente, ações comerciais junto com o apoio da banca, etc., do que era o PT 2020. Havia aqui um espaço que foi sendo desbravado, por isso, como a Isabel dizia, não é nada de novo. Os fundos já existiam, chamavam-se de outras formas e não havia esta tal necessidade que existe agora e que a pandemia trouxe. Não nos esquecendo que a Ana Carolina está connosco. Queria também perguntar-lhe acerca deste desafio que parece que é premente em relação à forma de investir este dinheiro versus gastá-lo, como já aconteceu no passado, noutras situações em que houve financiamento comunitário. Sente que poderemos correr esse risco, ou acha que desta vez as empresas estão mais conscientes do caminho que têm que traçar para atingir este objetivo de se transformar e se tornarem mais modernas e digitalmente mais eficazes? Bom, as diretrizes da União Europeia está clara aí desses dois pontos, ou seja, transformação digital e eficiência. Então, os fundos vêm nessa forma. Agora, como as empresas vão utilizar esse fundo, e eu espero que seja dessa maneira, não desvios aí como a gente estava comentando agora anteriores, mas eu acho que as empresas, parte de transformação digital, o que nós passamos em 2020, a aceleração da transformação digital, a aceleração da necessidade de ferramentas cloud, a necessidade de ferramentas de colaboração, necessidade de ampliação de servidores, necessidade de monitorização de data centers à distância, ou seja, tudo que nós passamos, o impacto que a gente teve ano passado foi brutal. Então, assim, transformação digital, tanto que, baseado nas nossas expectativas, do ponto de vista de expectativa de edge compute que nós tínhamos para 2025, que, de acordo com Gartner, que falava que 75% dos dados seriam criados e processados no Edge, nossa expectativa é que até o final do ano nós já tenhamos ao redor de 40% desses dados processados em Edge. Então, isso já demonstra um pouco essa aceleração e que as empresas estão se transformando, e aí o fundo vem ajudar. Agora, um outro fator é a questão de eficiência, e aí cabe, eu acho que hoje todas as empresas, elas estão buscando essa questão de eficiência, não só como ponto de vista de recuperação de investimento, mas também por ser uma empresa que atraia novos talentos, que seja de vanguarda, né? E aí entra essa questão de eficiência e sustentabilidade, ou seja, de economia colaborativa, como eu consigo dar de volta tudo o que eu consigo investir. Então, dentro desse ponto, eu acho que as empresas já estão nesse caminho, no caminho sem volta. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que as empresas estão preparadas, sim, mesmo que as diretrizes venham nesse entorno de transformação digital e de eficiência, as empresas estão abertas a esse tipo de discussão, a esse tipo de projeto, e aí cabe aos parceiros realmente ajudarem a ter essa visibilidade de que projetos a gente pode trabalhar mais eficiência, de que empresas estejam necessitando dessa transformação digital e embarcar nesse tipo de investimento, sem dúvida. Muito bem. Identificaria áreas em concreto do setor das tecnologias que estariam mais propensas a receberem essa aplicação dos fundos, ou seja, áreas que permitirão a aplicação desses fundos em detrimento de outras, podendo assim condicionar até a atuação das empresas parceiras, no sentido de apostarem mais nesses segmentos? É assim, eu, obviamente, liderando uma área de Data Analytics, acabo por dar muita importância aos dados e, atualmente, mesmo em relação a esta questão da transformação digital e que apenas as empresas digitalizadas ou que estão a fazer transformação digital é que vão sobreviver, sem dúvida. Eu considero que as empresas que começam a fazer também todo o trabalho de ter uma cultura mais data-driven, mais ligada aos dados, de tomar decisões estratégicas mais informadas,
ok? E de conseguir de ter mais a capacidade até de prever o futuro, serão aquelas também que estarão mais preparadas para perceber o que é que se está a passar e para agir em conformidade. No entanto, para tudo aquilo que engloba a transformação digital, e já falámos aqui que transformação digital é praticamente tudo, não é? Aliás, a transformação digital pode passar simplesmente pela atualização de processos e até nem incluir tecnologia em si. Mas eu diria que a automação também é algo que vai também ter muita tração em todos os setores, até porque já há um estudo em que empresas que investiram em automação numa primeira fase são agora aquelas que mais estão a contratar e, portanto, vai contra aquilo que havia algumas pessoas que até tinham receio que acontecesse. E, portanto, para mim estas seriam... Sim, é um lugar comum dizer que as empresas, quanto mais automatizadas, menos dependentes dos seus recursos humanos estarão. O que é um mito, porque as pessoas acabam por fazer trabalhos com muito mais valor acrescentado do que aquilo que faziam. Portanto, se eu tivesse de escolher, eu acreditaria que são estas soluções e que nós temos também trabalhado com os nossos parceiros também de conseguir aproximar-nos cada vez mais do negócio dos clientes finais para levar também este tipo de soluções mais, vamos lhe chamar um bocadinho mais emergentes, de tecnologia um bocadinho mais avançada. Mas agora, Isabel, olhando para o nosso tecido empresarial, não só somos mais de 90% compostos por pequenas e médias empresas, algumas delas com dificuldades notórias no acesso e na utilização de tecnologia, como também temos que olhar para o interior do país, para as zonas mais remotas, não estamos só a falar dos grandes centros urbanos, no litoral do país. Acha que poderá correr-se o risco de haver aqui uma desigualdade no acesso às ferramentas que estes fundos proporcionam? É possível. Como nestas coisas, as desigualdades que já existem a nível do litoral, do interior, das empresas com mais ou menos acesso a determinados recursos, vão, obviamente, se refletir também na questão, embora hoje se viva um mundo global e embora o acesso à informação é praticamente igual em qualquer sítio onde nós estejamos, e acho que esse é se é que se pode dizer que houve algum benefício da pandemia, essa eventualmente pode ter sido uma delas, foi ainda se adensou mais esse potencial acesso à informação do que se tinha antes. Agora, eu não sei exatamente, há critérios, eu não os tenho todos de cabeça para ter acesso aos fundos, mas eu diria que não há, no meu ponto de vista, não há setores mais críticos do ponto de vista de sobrevivência e que necessitam urgentemente dessa tal transformação digital, modernização aplicacional, porque como dizia a Bruna, esta transformação digital passa muito por modernização de processos, a parte aplicacional, se não tiver, se as aplicações, uma coisa mais técnica, mas se decidir internamente utilizar as clouds públicas, há toda uma necessidade de que essas aplicações possam ser migradas para uma cloud pública quando eram aplicações desenvolvidas in-house. Ou seja, há todo um conjunto de processos e de coisas a fazer que são transversais a qualquer segmento de mercado. Portanto, eu não acho que... eu acho que a indústria, acho que a saúde claramente precisa, até porque se viu, é um setor de suporte à sociedade, a saúde, a educação, a justiça, enfim, essa precisava até de bastante mais coisas que além da transformação digital, mas há toda uma necessidade urgente de criar mecanismos de acesso à educação e de acesso e a parte administrativa e a forma como gerimos a informação dos dados dos nossos utentes na área da saúde, o que não invalida que a indústria automóvel não tenha, obviamente, que também
ter preocupações com a questão da transformação digital. Aliás, tem-nas e até há bastante mais tempo e não começaram agora. Provavelmente podem não ter tanta necessidade de aceder aos fundos, porque vamos partir do princípio que estes fundos são para as empresas poderem fazer a modernização e terem mais eficiência, mas também terá a ver também com critérios financeiros da própria empresa, porque há empresas que se calhar não vão precisar tanto de ter acesso a esses fundos, porque têm uma geração de liquidez diferente do que uma empresa que está sediada em Beja e que tinha um hotel rural e de repente aquilo fechou durante um ano e eles ficaram sem... Há todo aqui é complexo. Do ponto de vista de segmento de mercado, eu acho que, notoriamente, os grandes pilares da sociedade, que são sempre a educação, a saúde, a justiça e tudo isso, fazem, por isso também tem o maior bolo, fazem todo o sentido, mas depois do ponto de vista daquilo que são as microempresas e as médias empresas, que são as que sustentam o tecido empresarial português, essas, obviamente, o retail tem que ter, e aliás já evoluiu bastante. Nós hoje assistimos às lojas do continente e de outras marcas que vêm aí, que não têm ninguém, são lojas completamente robotizadas. Como dizia muito bem, isso não significa menos emprego, significa que as pessoas são direcionadas para outros trabalhos que trazem valor acrescentado a essas companhias e geram valor no sentido de gerar mais negócio. E transformam os tais dados que nós recebemos de todo lado em informação inteligente para gerir o negócio. Agora, e terminando, provavelmente sim, haverá desigualdades, haverá empresas mais bem preparadas que outras para aceder a mecanismos que as ajudem a elaborar essas candidaturas e tal como já têm, se calhar, dificuldades noutros setores, porque estão mais deslocalizadas dos grandes centros urbanos ou porque têm menos fundos financeiros ou porque seja. Ou por questões políticas. A outra questão, quando me falam dessa relação entre a dependência das empresas face aos seus recursos humanos versus ou não versus a automatização dos seus processos, Pedro, perguntava-lhe se, na sua opinião, esta necessidade de recursos humanos mais especializados, de talentos mais tecnologicamente preparados, se em Portugal isso ainda representa um grande desafio ou se já está a ser mais fácil que as empresas tenham acesso a pessoas mais viradas para o digital, mais viradas para a tecnologia e formadas de acordo. Continua a haver necessidade. É verdade que também aí fomos melhorando pouco a pouco, mas continua a haver necessidade. E o problema é que depois, também voltando à diversificação e à centralização, esses recursos estão nos grandes centros, ok? Não estão no interior. E depois, lá está, tendencialmente eu acho que esta pandemia veio, e se não tivermos esse cuidado, acentuar as diferenças, ok? Entre o interior e as grandes cidades, veio também acentuar a diferença entre o que é uma pequena e média empresa e uma grande empresa. Vai acentuar tanto uma como outra diferença. Agora, é o nosso... Vai acentuar as desigualdades Vem desacentuar claramente as desigualdades sociais, porque quem tem, quem não tem, fica sempre, não tem acesso aos fundos. Porquê? Porque é muito burocrático, como o Bruno dizia, porque é difícil criar propostas de valor para que quem decide para onde vai o dinheiro e quando vai o dinheiro e como vai o dinheiro, diga ok, então o dinheiro vai para ali, e depois praticamente quem consegue, quem não consegue fica sempre afastado, como sempre foi, e cada vez mais. Agora, falando de setores, a Isabel falava, por exemplo, do setor da educação, o setor da saúde. Eu acrescento aqui um setor que falámos também um bocadinho do retail, o canal Horeca. Todo o canal Horeca está a sofrer, nós hoje vemos tudo o que fomenta a economia, que gera economia, que vende um café todos os dias, que vende um pastel de nata, que vende um almoço, hotéis. A Samsung tem uma oferta interessantíssima para a área da hotelaria e sentimos desde há um ano e meio esta parte. Os hotéis estão a passar uma situação muito complicada. Nós somos parceiros da HP, da Associação da Hotelaria Portuguesa, e eles transmitem-nos dados quase todos os meses de X hotéis fechados, e quem fecha não são os grandes grupos de hotelaria, são os pequenos, mais uma vez. São os pequenos. É aquele turismo rural que há bocadinho, creio que foi a Isabel ou o Bruno falaram. São esses que fecham. E onde é que vai ser posto o dinheiro? Deve ser nesses, deve ser a fomentar
os hotéis rurais, os espaços rurais, as 2, 3 estrelas, os cafés, os pequenos cafés, não são as grandes cadeias de cafés, porque também aí tem que se ter o tal cuidado, que falávamos há pouco, de perceber para onde vai o dinheiro, porque há empresas que se vão aguentar e se estão a aguentar muito melhor, e há negócios, atenção, nem todos os negócios do dia-a-dia estão mal. Eu falo pela companhia que eu represento. A pandemia trouxe muita coisa má, mas também trouxe muita coisa boa, porque acabámos por conseguir, em determinadas áreas de negócio, não em todas, aumentar. Por um lado aumentámos, no outro lado diminuímos, isto é como tudo na vida. A pandemia também trouxe. Agora, o foco tem que estar sempre, na minha opinião, na minha modesta opinião, na nossa modesta opinião, na desmaterialização dos processos, porque o facto de nós termos vivido 1 ano e meio desculpe a expressão, a desenrascar-nos um pouco e a viver remotamente em casa, e vivemos todos, menos bem, mas vivemos, habituámos a que ninguém tem paciência para entrar numa página e, voltando ao comércio online, por exemplo, e estar de 5 minutos ou 10 minutos sequer para fazer uma compra, não é? Eu dou um exemplo, eu hoje tive que comprar uma coisa privada para o meu cão, tinha que comprar comida para o meu cão e fiz aquilo em 2 minutos, porque com a password, com o fingerprint do telemóvel, consegui aceder à página, automaticamente ele reconhece que é o Pedro Miguel, reconhece os meus dados, eu ponho mais uma vez com o fingerprint, ele identifica que é o meu cartão Visa, eu só tenho que pôr o código de segurança e está feito. Eu em 1 minuto fiz a compra. Qualquer coisa que seja mais do que 2 minutos, para mim já é horrível. E tal como o Pedro Miguel, todas as outras pessoas estão habituadas a isso. Foi desafiante no início tem que se desmaterializar, não é? No início da pandemia, e falando precisamente do retail, neste caso do retalho alimentar, foram muitas as histórias que no início da pandemia as coisas não correram bem, então, nada funcionava. Os transportes. Parecia a apresentação do IRS no último dia do prazo, não se conseguia, não é? Ninguém estava preparado, o mundo não estava preparado para um shutdown global. Não, ninguém estava. Agora, quem se adaptou e quem soube, de facto, viver e adaptar-se a esta situação de melhor, nós todos damos exemplos, não vamos falar de nomes, que é um pouco deselegante, mas transportadoras, transportes, não é? Temos a Nacional e depois temos outras multinacionais que gravitam no nosso mercado em Portugal. E toda a gente percebeu quem é que estava preparado ou quem é que se adaptou melhor, porque preparado ninguém estava. Não estava, mas quem é que se adaptou melhor? E quem é que hoje, à data de hoje, fornece um bom serviço? Toda a gente percebeu, e todos os clientes finais conseguiram perceber, e olhando agora um bocadinho para o retalho alimentar, conseguiram perceber quem foi, se foi o player A, B, C, D, o Continente, o Pingo Doce, quem é que se adaptou melhor, qual é o mais rápido, qual é o carrinho de compras mais rápido. Justamente. Qual é a empresa, qual é o retalhista alimentar que conhece os meus dados através de Data Analytics e que sabe que eu, Pedro Miguel, compro a comida X para o meu cão ou compro o sumo Y para os meus filhos. Quem sabe vai ganhar, porque eu vou chegar lá dentro e vou-me sentir, mais uma vez, que é que estamos a falar de desmaterialização de processos. E eu creio que, voltando à questão que fez inicial, onde deve ser investido muito dinheiro, obviamente nas empresas certas, obviamente nos negócios e nos mercados adequados, e essencialmente a desmaterializar processos, porque isto já entrou num ritmo que já não para. E quem está, quem não está, aí sim vai ter sérios problemas a sobreviver. Okay. A sua opinião, Ana Carolina? Totalmente de acordo. E aí a gente está falando aqui do retail, eu estou lembrando quando nós começamos a trabalhar de casa, as dificuldades com ferramentas de colaboração, né? Ou seja, a necessidade de quem tinha ferramentas de colaboração e quem não tinha teve que agilizar. Algumas empresas que não estavam preparadas, empresas grandes que não estavam preparadas para essa nova demanda, tiveram e outras novas que surgiam, outras novas ferramentas de colaboração que surgiram, que as empresas tiveram que adotar rapidamente porque eram mais eficientes. Outras perderam o caminho. Então, assim, que a gente está falando de grandes empresas globais, não necessariamente só o retail, ou seja, tudo se transformou, né? Todas as indústrias se transformaram, por isso que eu dizia que essa parte de transformação digital abriu as portas para muitas oportunidades de negócio. Nós, por exemplo, do ponto de vista de gestão de serviços, gestão de infraestrutura, onde os nossos clientes não estavam mais ali,
não estavam nas suas empresas. Nós tivemos que encontrar uma maneira, lançar ferramentas de monitorização remota, lançar ferramentas de prestação de serviço remoto, onde eu podia ter a visibilidade do equipamento do meu cliente sem estar lá, né? Então, assim, acho que pessimistas do ponto de vista foi uma transformação, mas nós, indústria, tivemos que transformar e tiveram muitas oportunidades de negócio. Por isso que realmente eu acredito que abriu-se oportunidade para esse caminho de transformação e é um caminho sem volta. Eu só queria, desse ponto de indústrias, eu acho que indústria, de uma maneira geral, de produção, vai ser um grande segmento que tende a precisar desses fundos, porque foi uma indústria que não parou e teve que passar por um processo de digitalização. A indústria 4.0 é a grande discussão para os próximos anos, né? E vai precisar desses fundos. E eu só queria, a gente está falando muito de transformação digital, mas não esquecer do ponto de sustentabilidade, do ponto de eficiência energética. Ou seja, até porque este plano de recuperação e resiliência também tem um grande foco na sustentabilidade, não só na transformação digital per se, mas na sustentabilidade também. Exatamente. Então, assim, empresas que não só necessitam transformar, mas precisam utilizar esse fundo para modernizar, né? Acho que a Isabel também falou desse ponto. Modernizar suas instalações. Eu tenho instalações que consumam menos energia, né? E eu posso ter um retorno de investimento, ou seja, qual é o cálculo que eu vou fazer, né? Ou seja, eu tenho um investimento, mas qual é o retorno dessa inversão? Simplesmente por consumo de energia, né? Então, assim, acho que é uma discussão que já está em cima das mesas de muitas indústrias e que esse fundo realmente vem ajudar. Não podemos esquecer que na indústria de TI é uma das indústrias que mais consome energia, né? Uma das indústrias que mais consome energia no mundo. Ou seja, se nós não ajudarmos os nossos clientes a ser mais eficientes, nós teremos um problema em breve do ponto de vista de consumo de energia. Nós não vamos ser eficientes e nem sustentáveis no quanto energia nós estamos consumindo. Então, o Fundo Europeu vem nesse sentido de modernizar e ter empresas que consumam menos energia. E eu acho que aqui é o ponto sensível de toda essa discussão do Fundo Europeu. Empresas que possam ter essa bandeira de sou eficiente. E aí não é uma questão de quero ou não, as empresas do futuro vão ter, até para atrair talentos, né? Você estava perguntando, sim, né? Sim. Temos talento nessa área, sem dúvida nenhuma é um gap. Por ser um gap, as empresas as pessoas vão descobrir, vão escolher, bom, onde eu vou trabalhar? Numa empresa onde eu tenho diversidade, onde eu tenho sustentabilidade, onde eu tenho gestão do talento como grandes pilares, ou eu vou trabalhar numa empresa onde não tem nada disso. Então, a gap de talentos vai também ser um ponto decisivo para atrair ou não um talento para a minha empresa. Muito bem. Já agora, aproveito que estou consigo para iniciar a minha última ronda de perguntas, a última pergunta que eu tenho para o painel é mais um pedido, que deixem uma palavra aos vossos parceiros. O que é que conselho, que orientação, o que é que gostariam de dizer à nossa audiência que está em casa e que está a ouvir-nos em relação a esta temática que nos traz aqui hoje, que são estes financiamentos que vêm da União Europeia, que os podem ajudar os seus clientes. Começando por si, Ana Carolina, o que é que gostaria de dizer aos parceiros que aqui estão hoje connosco? Bom, primeiro, obrigada pela grande oportunidade, de novo um prazer estar com vocês. Queria estar aí, mas com a restrição de voo não pude. Mas, assim, eu acho que, primeiro, que tenha o sinal de alerta ligado. Ou seja, esse sinal de alerta principalmente em 2 pontos. Ou seja, empresas que precisam e não podem esperar mais por transformação e empresas que precisam se modernizar do ponto de vista de eficiência. E a mensagem principal dentro desse alerta é, uma vez que vocês identifiquem oportunidades, identifiquem empresas que estão nesse ponto de transformar-se e de ser mais sustentáveis, tragam para a Schneider,
com um prazer enorme, nós vamos ajudar a trabalhar, nós temos pessoas dedicadas a construir uma solução, a construir um projeto em conjunto, e não só o projeto técnico em si, mas construir o projeto para submeter a esses fundos. Então, assim, nós podemos ajudar do ponto de vista de consultoria a construir esse projeto. Então, o alerta ligado e qualquer necessidade podem trazer, colocar em cima da mesa através da Databox, que a gente vai ter o prazer de ajudar. Muito bem. Pedro? Agora apanhou-me surpresa, costuma ser ao contrário, não é? Eu estava aqui tranquilíssimo. Estava aqui tranquilíssimo, porque o Bruno, mas eu quero que continue tranquilíssimo, só quero que deixe uma palavra aos nossos parceiros. A Ana Carolina falou muito bem, e a Samsung não é diferente, ou seja, nós continuamos também, e por isso eu frisei há pouco que não é desde agora, é desde 2016, com esta criação desta equipa específica, em 2012 com a equipa da área empresarial, em 2016 com a equipa específica a trabalhar essencialmente fundos PT 2020, nós vamos continuar a apoiar. Agora, há um desafio, e aqui, quando um parceiro quer falar de modernização e digitalização, também tem que ele próprio dar o próprio exemplo. E muitas das vezes, e esse é o desafio, e se calhar um tom provocativo, que eu digo aos nossos parceiros, que deem também o exemplo, porque a dar o exemplo depois vão conseguir certamente ter o retorno dos seus clientes, dos nossos clientes. Do ponto de vista da Samsung, nós continuamos a ter apoios, não só do ponto de vista comercial, do ponto de vista técnico, pré-venda, pós-venda, e temos também, e continuamos a estar ligados às tais empresas de consultoria. Eu há bocadinho não falei sobre isso, mas são 6 empresas na área da consultoria, divididas em todo o Portugal nacional, o território nacional e ilhas, que são empresas que ajudam naqueles processos, são aquelas consultoras que ajudam nos processos de submissão das candidaturas. Vamos voltar outra vez a reforçar essa mensagem, nós estamos a fazer webinars, estamos a fazer formações comerciais também, e estamos cá, junto também da Databox, de endereçar qualquer desafio que os parceiros nos queiram trazer também. Nós vamos ser, mais uma vez, o Samsung vai ser o drive também, e vamos puxar pelos parceiros, mas também aceitamos que os parceiros nos tragam também desafios e desafiamos a que eles próprios adotem esta nova onda de transformação digital e de desmaterialização dos processos, desmaterialização da burocracia, que eles próprios também vejam isso como uma mais-valia para o seu negócio e para fazer mais negócio. Muito bem. Isabel, sua vez. Quero aproveitar já agora, como não agradeci no início, agradecer agora no fim o convite da Databox para estarmos aqui a discutir este tema que é realmente tão relevante e agradecer às pessoas que estiveram desse lado também a ouvir-nos. Relativamente aos nossos parceiros, o que eu tenho para lhes dizer é aquilo que sempre lhes dizemos todos os dias, que é, eles podem contar connosco sempre. Estamos num momento da nossa vida empresarial desafiante, porque a área da IT já por si só é uma área muito dinâmica, muito exigente do ponto de vista da adaptação, é uma área que muda muito, estamos sempre a reinventar nós próprios e porque o mercado tem realmente nos últimos anos mudado tanto, todos nós a nível da IT, os clientes obviamente e as empresas que trabalham connosco tivemos todos também que fazer esse tal esforço de modernização e de aprendizagem para conseguir continuar a responder àquilo que o mercado nos pede. Portanto, a única coisa que eu tenho a dizer aos nossos parceiros é nós contamos com eles, da mesma maneira que eu espero que eles continuem a contar connosco e mais que sejam, como dizia o Pedro, também contamos com a proatividade deles na tentativa de tentar ajudar os nossos clientes nesta transformação digital, e isto não é uma coisa que se faça sozinho, portanto, naquilo que for preciso a nossa ajuda e até algum tipo de trabalho de formação que possa fazer sentido, contem connosco, porque nós claramente contamos com eles. Muito bem. E convosco. Bom, eu para começar vou seguir aqui também o exemplo da Isabel e agradecer a todos, agradecer a presença aqui neste painel, tive muito gosto de estar aqui convosco. E agradecer também quem está em casa a ver-nos. Em relação à Fujitsu e também direcionado aos parceiros, nós temos vindo a criar várias iniciativas, temos um programa para os nossos parceiros que obviamente trazem uma série de vantagens. Temos uma cultura, eu diria que a Fujitsu, como todas estas grandes empresas também,
vendem em todo o mundo, têm oportunidades em todo o mundo e a Fujitsu tem uma cultura também muito de share knowledge e de partilhar também experiências e use cases. Então nós acabamos por também ter uma proximidade muito grande dos nossos parceiros e tentar aprender com eles e co-criar com eles para depois eles conseguirem entregar bom valor aos seus clientes e portanto nós temos uma preocupação em conseguir servi-los e eles podem contar com essa abertura. E pronto, e mesmo nestas novas tecnologias que nós também estamos a trabalhar nelas, em que estamos a criar competências e expertise, eles também podem esperar que a Fujitsu tem criado e está a criar mecanismos para que tudo faça sentido e para que a informação lhes chegue, para que eles também se sintam confortáveis a falar disso com os seus clientes, vamos muni-los das ferramentas que eles necessitam, porque efetivamente nesta temática da transformação digital e como a Isabel falava, nós estamos num mercado com uma velocidade vertiginosa. Se nós às vezes temos dificuldades em acompanhar a velocidade do mercado e a própria inovação, os clientes que não estão no mercado, que estão focados noutras coisas, ainda mais dificuldade têm, e então é importante que nós, com os nossos parceiros, aqui o mundo IT também tem isto presente, que podemos ser aqui a ponte e a cola entre aquilo que são os objetivos, aquilo que é a jornada do cliente e aquilo que a tecnologia que nós podemos ajudar. Muito bem. Resta-me agradecer-vos a todos por terem estado aí desse lado, agradecer aos meus convidados de painel o seu excelente contributo para esta conversa, para esta discussão. Espero que... E agradecer também à Ana Carolina, que está lá longe, mas aqui tão perto de nós, o seu excelente contributo também, e esperar que as conclusões, que esta conversa tenha de facto sido útil para os parceiros, para as empresas que todos os dias lutam pela sua sobrevivência, pelo aumento da sua rentabilidade, por ajudar os seus clientes a tornarem-se digitalmente mais avançados, mais modernos, e que esta oportunidade que surge pelas mãos do Plano de Recuperação e Resiliência e outras ferramentas comunitárias de financiamento possa, de facto, ajudar todas as partes a ter mais e melhores negócios no futuro. Quanto a nós, voltaremos a ver-nos em breve, seguramente, quem sabe num evento físico em que o networking seja mais... como nós gostamos, embora não nos queixemos de estar aqui todos juntos, gostamos de estar ainda em maior número a conviver e, portanto, em breve estou convencida que teremos a oportunidade de nos vermos e de estarmos juntos. Muito obrigada a todos mais uma vez. Um bom dia. Obrigada. Agradeço a todos os convidados do painel a sua participação neste excelente espaço de debate. E deixo-vos agora com um vídeo do nosso patrocinador, Dell. We started with computers. We didn't stop at computers. We didn't stop at storage. We didn't stop at cloud. We didn't stop at wholly integrated intergalactic solutions. We kept going, working with our customers to enable the kind of technology that can guide an astronaut back to safety. Or help make a hospital come to you, instead of you going to it. And we didn't stop there. We're even working to make packaging that comes from waste instead of producing it. Because we saw a world that was full of challenges and ready for solutions. So when it comes to your business, you know we'll stop at nothing. É chegado o momento de darmos por terminada esta edição 2021 do Databox Get Together. Pode continuar, no entanto, a colocar questões na caixa de chat, sendo que estas serão posteriormente respondidas por e-mail. Ao fazer a sua pergunta, não se esqueça de identificar a que oradora dirige. Resta-me agradecer a todos por estarem desse lado e aos nossos convidados e patrocinadores pelo empenho e dedicação que permitiram levar até si um evento adaptado às novas circunstâncias em que vivemos, mas que nem por isso deixou de cumprir a sua missão. Voltaremos a ver-nos ainda este ano,
talvez noutras circunstâncias em que o networking já seja possível de uma forma presencial. Contamos ter novidades nesse sentido em breve. Até lá, saiba que pode sempre contar com a Databox para o ajudar a fazer mais e melhores negócios.